Em julho de 2017, a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi surpreendida por uma notícia que rapidamente ultrapassou as fronteiras regionais e ganhou repercussão nacional. A jovem violonista e pesquisadora Maiara Amaral, de apenas 27 anos, desapareceu após sair para um encontro com um amigo músico. Horas depois, o que era uma angústia transformou-se em tragédia. Maiara foi encontrada sem vida na região conhecida como Cachoeira do Inferninho. O caso não apenas comoveu familiares, amigos e colegas, mas também provocou mobilizações no meio cultural e feminista, tornando-se um símbolo na luta contra o feminicídio no Brasil. O responsável, identificado como também músico Luiz Alberto Bastos Barbosa, foi preso e anos depois condenado a mais de 27 anos de prisão por homicídio qualificado, furto e ocultação de cadáver. A gravidade da história não está apenas na perda de uma vida, mas na forma como uma jovem talentosa, com carreira promissora e pesquisas inovadoras, teve sua trajetória interrompida. Sextou, pessoal. Prepare-se, porque as histórias que você vai ouvir são alertas e memórias que não podem ser esquecidas. Maiara nasceu em Campo Grande, onde cresceu e cedo se aproximou da música. Sua paixão pelo violão a levou à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde se formou em música, e posteriormente à Universidade Federal de Goiás, onde concluiu o mestrado em março de 2017. Sua dissertação, intitulada A Mulher Compositora e o Violão na Década de 1970, mapeou obras de compositoras brasileiras e abriu espaço para a inclusão dessas criações no repertório violonístico. Não se tratava apenas de um estudo acadêmico, mas de uma contribuição concreta para a visibilidade das mulheres na música, campo onde frequentemente são esquecidas. Professores e colegas lembram de Maiara como uma artista dedicada, sensível e ao mesmo tempo muito determinada, que transitava com naturalidade entre o repertório erudito e popular. Dava aulas e se apresentava em recitais. Para muitos, ela era inspiração e representava uma nova geração de músicos e pesquisadores comprometidos não apenas com a técnica, mas também com a transformação cultural. Na noite de 24 de julho de 2017, Maiara saiu para se encontrar com Luiz Alberto, músico que conhecia no meio artístico e com quem mantinha laços de proximidade. Segundo familiares, ela nutria sentimentos por ele, e isso contribuiu para a confiança depositada naquele encontro. Os dois foram vistos juntos e seguiram para um motel da cidade. A partir desse momento, a história mudou de rumo. Na manhã seguinte, familiares estranharam a falta de contato e poucas horas depois, a polícia foi acionada. No dia 25 de julho, a notícia se confirmou de forma dolorosa. O corpo de Maiara foi encontrado em uma estrada vicinal que dá acesso à Cachoeira do Inferninho, uma região de mata afastada da área urbana de Campo Grande. A descoberta causou choque imediato e levou as autoridades a iniciar uma investigação intensa. As primeiras diligências apontaram rapidamente para Luiz Alberto como principal suspeito. Outros 2 homens chegaram a ser presos, mas acabaram inocentados mais tarde, após a análise de provas. Nesse início, a polícia tratou o caso como latrocínio, um roubo que teria terminado em morte, já que o carro de Maiara e seus instrumentos musicais haviam sido levados. No entanto, essa versão não se sustentava diante das evidências que surgiam. A promotoria e especialistas ressaltaram que a subtração dos bens não parecia ser o objetivo principal, mas sim uma consequência usada para encobrir o crime. A socióloga Vânia Passinato, da USP, foi uma das vozes a afirmar que os indícios apontavam para um feminicídio, caracterizado pelo crime de gênero em um contexto de confiança e proximidade. Além disso, familiares da vítima denunciaram que Maiara teria sofrido um ato não consentido antes de ser morta, algo que reforçava a gravidade da motivação. A investigação mostrou que a dinâmica do crime seguiu uma sequência perturbadora. Após se encontrar com Maiara, Luiz Alberto a levou até um motel, onde ocorreu o ato não consentido. Em seguida, Maiara foi morta e o acusado levou o carro e os instrumentos musicais dela, mas não com o objetivo de lucro, e sim como uma forma de criar confusão para dificultar a investigação. Finalmente, ele transportou o corpo até a região do Inferninho, onde tentou ocultar o crime. Essa reconstrução foi possível graças a depoimentos, contradições nas falas do acusado e provas periciais coletadas pela polícia. Embora a defesa insistisse em alegar que se tratava de um roubo, a cronologia dos fatos e o contexto de proximidade entre vítima e réu reforçaram a tese de feminicídio.
feminicídio. O caso seguiu para julgamento em março de 2019. O Tribunal do Júri de Campo Grande foi palco de uma sessão longa, que durou 9 horas. A promotoria apresentou a versão de que Maiara foi vítima de um crime de gênero cometido em um contexto de confiança e com motivação fútil. Segundo os promotores, não havia dúvida de que a morte foi planejada e que o acusado usou da proximidade para atrair Maiara. A defesa tentou relativizar, alegando o uso de drogas e uma suposta briga que teria culminado no crime. Mas o Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese da acusação, reconhecendo as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, o júri confirmou os crimes conexos de furto e ocultação de cadáver. Ao final, Luiz Alberto Bastos Barbosa foi condenado a 27 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Poucos meses depois, em dezembro de 2019, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul manteve a sentença ao negar recurso da defesa, consolidando a decisão. A repercussão foi imediata e profunda. No meio cultural, recitais e eventos foram organizados em homenagem a Maiara. Sua pesquisa de mestrado continuou sendo citada e valorizada, tornando-se um legado acadêmico e artístico. Revistas e jornais de circulação nacional deram espaço para refletir não apenas sobre o crime, mas sobre a luta de Maiara como mulher no meio musical. Movimentos feministas destacaram a importância de tratar o caso pelo nome correto, feminicídio, ressaltando que não se tratava de um crime patrimonial, mas de uma violência de gênero. A gravidade do caso ajudou a dar visibilidade a essa tipificação e a reforçar a necessidade de proteger mulheres em contextos de proximidade, muitas vezes inviabilizados nas estatísticas. A família de Maiara, especialmente sua mãe e sua irmã, se manifestou diversas vezes pedindo justiça e lembrando quem era Maiara, além da vítima de um crime. Era uma jovem dedicada, estudiosa, com sonhos de difundir a música e de valorizar as mulheres dentro dela. Sua vida interrompida passou a simbolizar não apenas uma tragédia pessoal, mas também um alerta coletivo. Cada vez que seu nome é lembrado em artigos, recitais ou pesquisas, ele carrega consigo um chamado contra a violência de gênero e pela memória das mulheres que tiveram suas histórias interrompidas. O caso Maiara Amaral se tornou, assim, muito mais do que um processo criminal. Ele passou a representar a urgência de se discutir como a sociedade lida com o feminicídio e como a justiça deve nomear e punir esses crimes. Ele também mostrou como a cultura e a arte podem ser afetadas por essa realidade, já que Maiara não era apenas mais uma estatística, mas alguém que trabalhava para transformar o cenário musical brasileiro. Sua morte não apagou seu legado, pelo contrário, fez com que ele fosse ampliado, tornando-se ainda mais significativo. Hoje, ao lembrarmos sua história, não falamos apenas de um caso policial, mas de uma jovem mulher que sonhava com um futuro brilhante e que deixou marcas profundas na música e na pesquisa. O reconhecimento do feminicídio em seu julgamento foi também uma forma de manter viva sua memória e de dizer que sua vida teve valor, que seus sonhos e sua voz não serão esquecidos. E contar essa história em todos os espaços possíveis é uma forma de honrar sua trajetória e de reforçar a necessidade de não se calar diante da gravidade da violência de gênero. Maiara Amaral continua sendo lembrada não apenas pela tragédia que a interrompeu, mas pelo talento, pela dedicação e pelo impacto que ainda hoje inspira músicos, pesquisadores e ativistas. Este foi um lembrete para todos nós, porque contar essa história também é parte da justiça, uma homenagem em memória da vítima. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.